Bom, amém, amém. Vamos lá então, dar início a mais um dia, mais uma aula, mais uma quarta-feira de aprendizado, em nome de Jesus. Espero que estejam todos bem, aqueles que se achegam também. E vamos começar orando a palavra de Deus. Vamos ver o que a palavra nos reserva para hoje. Talvez seja uma oração um pouco conhecida, mas vamos relembrá-la. Vamos orar para que o Senhor nos abençoe. Amém? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Senhor, te pedimos, Pai, neste momento, que o Senhor esteja entre nós, que o teu nome seja glorificado, Pai, e que nada mais venha se interpor entre nós e a tua palavra, Senhor, que nenhuma distração venha a ser causada, Pai, que o inimigo não venha roubar a nossa atenção, Deus. Em nome de Jesus, é o que eu oro e agradeço. Amém e amém. E bom, começamos então com uma oração um pouco conhecida já, não? Para aqueles que vêm de um tempo diferente, para aqueles que vêm de uma tradição um pouco diferente, eu acho que conhecem muito bem tal oração. Mas não podemos esquecer que esta foi a oração que o nosso Senhor Jesus nos ensinou a como orar a Deus. Não podemos mantê-la como uma tradição, não podemos mantê-la como somente uma estrutura de texto decorada para a gente repetir. Nós precisamos entender que é a mais pura oração direta para conosco e o Senhor. Às vezes temos em nossa mente que a oração é a gente ficar falando, repetindo um monte de coisa que o Senhor já sabe, um monte de coisa que a gente já sabe, mas quer justificar para Deus. E a gente chama de oração, né? Com todo amor e com todo respeito, é claro, eu entendo, e a gente precisa conversar e nos relacionarmos com o Senhor. Mas não podemos esquecer de pedir que seja feita a vontade dEle em nossas vidas, que Ele nos dê somente o pão de cada dia, pois basta a cada dia o seu mal, o amanhã é Ele que vai cuidar, né? E muitas vezes nos cansamos repetindo muitas coisas que às vezes o Senhor já nos falou, que às vezes já temos as respostas do Senhor, mas a gente continua falando, né? Então que esse seja o nosso primeiro aprendizado do dia de hoje, que a gente volte para esta oração, né? Porque para quem não lembra ou não conhece, eu acredito que todos aqui saibam, essa oração está lá no livro de Mateus, capítulo 6, né? Mas ela vem logo depois da instrução de Jesus, dizendo como deveríamos orar, mas também nos orientando a entrarmos no nosso quarto, fecharmos a nossa porta e ali orarmos em secreto ao nosso Pai que nos vê em secreto, né? Esse é um dos grandes ensinamentos também de Jesus, que a gente tem que guardar este lugar, a gente tem que preservar este lugar de oração e esta oração pura e simples. Logo depois dos ensinos de Jesus, a gente já estudou vários capítulos, vários textos, vários livros. Na aula passada a gente chegou no final do capítulo 3 do livro de Colossenses, e é a partir daqui que eu gostaria de retomar no dia de hoje. Amém? Para não pegar o assunto no meio do caminho, o finalzinho do capítulo 3 e o capítulo 4 vão falar praticamente a mesma coisa, um vai dar continuidade para o outro. Então eu vou retomar a aula passada no verso 22 do capítulo 3 de Colossenses. Só para a gente pegar o mesmo fio aqui, continuar na mesma linha até acabar o capítulo. Amém?
Verso 22 vai dizer assim, quem lembra? Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça receberá de volta a injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Este foi o final do capítulo 3, e aí o capítulo 4 ele continua esse contexto. Ele vai dizer assim: senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês têm um Senhor nos céus. Então, quer dizer, o escravo ele precisa servir o Senhor, mas da mesma forma, o Senhor ele tem que ser justo com aqueles que o servem. Porque esses que são senhores de escravos, eles também têm alguém acima deles que deverá ser justo. Ou, ainda, arrisco dizer, que terão o mesmo tratamento para com eles, o tratamento que eles dão aos escravos. Isso é um grande ensino para nós, que caminha muito em paralelo com um ditado popular brasileiro, que a gente costuma dizer, né, que aqui se faz, aqui se paga. É um ditado popular adaptado das palavras do Senhor que faz sentido. Porque a Bíblia vai falar em outras palavras que aquele que semeia também há de colher. Então não tenho como colher algo diferente daquilo que eu estou plantando. Se eu não sou justo para com os meus, eu não posso esperar que os outros sejam justos comigo. É isso que a palavra de Deus está nos orientando a fazer, né? Verso 2 do capítulo 4. Dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder cada um. Poucas palavras, poucos versos, mas aqui a gente tem um monte de ensino, uma riqueza de ensino em cada uma das frases. Não sei se todo mundo conseguiu acompanhar comigo, mas a gente vai tentar de novo. Dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. 3 pontos que a gente precisa guardar para o nosso dia, para a nossa semana, para a nossa vida. Manter a oração, que é isso que o Senhor nos pede para que nos relacionemos com Ele. Estejam alerta. Em outras palavras, traduzindo outros trechos da palavra de Deus, né? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Estejam alertas no proceder, estejam alertas na caminhada. Não se deixem distrair, não se deixem levar por falsas doutrinas, por concupiscências da carne ou o que quer que seja. Estejam alertas, quer dizer assim, ó, não se distraiam, não se percam no caminho. E sejam agradecidos. Gratidão, meus irmãos, é algo recompensador. A gente não deve fazer nada esperando outra coisa em troca, mas na gratidão temos a recompensa por muitas coisas. Precisamos ser gratos. A palavra vai nos dizer em outras formas aqui que devemos em tudo dar graças. Devemos ser gratos em tudo ao Senhor. Amém? E aí aqui Paulo ainda pede, né, que orem também por nós para que Deus abra uma porta à nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o ministério de Cristo pelo qual estou preso. Quer dizer, mesmo na condição que ele estava, a gente já falou isso aqui várias vezes, eu não vou entrar na mesma história e ficar repetindo, mas na mesma condição que Paulo estava, preso e tudo, ele ainda tinha esperança, e era a maior alegria dele pregar o evangelho para o qual ele foi comissionado a fazer, né? Então ele pedia o quê?
que os irmãos o sustentassem em oração, porque ele sabia que ele ainda tinha essa missão, mesmo estando preso. Mas lembra lá na última aula que a gente falou? O Senhor deu uma palavra para ele. Ei, Paulo, você tem que ir lá para Roma. Então quer dizer, qualquer coisa que acontecesse no caminho antes de Roma, ele sabe que eram momentos passageiros. Poxa, mas uma prisão, uma picada de cobra, um naufrágio, poderia ser o fim. Mas não, ele sabia que ele tinha algo a mais para fazer. E ele pede o quê? Meus irmãos, orem por nós. Sustentem-nos nas suas orações, que é isso que vai nos dar força de ir à frente. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente como me cumpre fazê-lo, né? O verso 4. Por quê? Até então, ele era talvez seja um pouco forte dizer assim, mas ele era um agente secreto, né? Ele ia falando para aqueles que cruzavam o seu caminho, não era livre para poder pregar o Evangelho, tanto que ele estava preso por essa razão. Então, algo que ele pede é que ele possa falar abertamente. Curiosamente, aquilo que aconteceu lá atrás, perseguição, prisões, mortes e tudo por conta do Evangelho, eu não sei se todos aqui estão se dando conta, mas nós estamos começando a reviver esses tempos. Quantos lugares hoje já não podem se carregar uma Bíblia, os cultos já estão sendo perturbados por perseguições, você já não vai poder daqui a pouco ter aí uma porta de uma igreja aberta e logo também vai acabar essa ostentação de placa, né? Ah, porque a minha é essa, a minha é aquela outra, daqui a pouco você não vai poder pôr nome de nada na frente. Aí eu pergunto, que valor tem a placa até aqui? Nenhum. Tá? Nenhum. É aquilo que a gente guarda no coração, é a palavra do Senhor que vai nos sustentar e logo precisaremos estar mais alertas ainda quanto à perseguição. Verso 5. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem o máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Esse verso pode parecer simples, mas ele esconde algo aqui, ele nos traz algo nas entrelinhas que nos faz pensar, né? Poxa, eu tenho a minha personalidade, as minhas características, o meu temperamento, eu sou assim mesmo, eu falo assim, eu falo assim. É mesmo? É isso que o Senhor espera de você? É esse tipo de comportamento que a gente vai refletir a imagem de Cristo? Às vezes a gente pode ser um pouquinho mais enérgico na maneira de falar, se irritar fácil e tudo, mas será que isso realmente reflete o caráter de Cristo? Será que dessa forma estamos sendo agradáveis e temperados com o sal? Ser temperado quer dizer assim, aquilo que você falar precisa trazer uma diferença no ambiente, na conversa, na maneira com que tudo está se desenrolando. Era isso que Jesus fazia, afinal, não era? Quando ele entrava em cena e quando ele falava, quando ele respondia uma pergunta ou quando ele trazia um ensinamento, podemos logo notar que o seu falar era temperado com sal. Por quê? Porque o sal não traz a diferença na comida. O sal não traz aquele gostinho, se faltar o sal parece que não tem graça. Então, devemos ser, como a palavra já nos diz, né? O sal da terra e a luz do mundo. Por onde passarmos, precisamos fazer a diferença, refletindo o caráter de Cristo. Não aquela diferença de que quando nos olham fala assim, ó, chegou aquele que só causa problema. Chegou aquele que não tem paciência com nada. Chegou aquele que só reclama. Isso não é um bom temperamento, isso não é o sal que devemos ter, não é verdade? Dessa forma acabamos sendo mal vistos ou até mesmo desagradáveis em certos ambientes. E caímos aqui no final do verso que diz, para que saibam como responder a cada um.
Às vezes o nosso jeito de falar, o nosso ímpeto, a nossa maneira de ser, ela não vai responder bem a todo mundo. Não estou dizendo que a gente tem que aceitar tudo de todos, mas precisamos ter o discernimento e a sabedoria para responder cada um da maneira com que deve ser, de acordo com os ensinos de Cristo, para que Ele seja visto nas nossas vidas. Porque senão, para com uns a gente vai responder de uma maneira muito leve, para outros a gente vai responder de uma maneira muito ríspida. E não estaremos refletindo o caráter de Cristo. Então este é o ensino que Paulo traz aos Colossenses e que nos serve até os dias de hoje para que possamos refletir nas nossas atitudes. Para que possamos refletir nos nossos comportamentos. Para que a gente possa ter a consciência de que, será que somos realmente a Bíblia que o mundo está lendo através das nossas atitudes? Ou só nosso discurso que é bonito? Esse é o ensino para os Colossenses. A partir do verso 7 até o final aqui são somente saudações à igreja, são recomendações de irmãos, onde Paulo está escrevendo a cada um deles. Mas os ensinos propriamente ditos aos Colossenses acabam aqui no verso 6. Para não pular nada, claro, a gente vai ler como de costume. Verso 7. Tíquico lhes informará todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Eu o envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam tudo o que se passa conosco, e para que ele lhes fortaleça o coração. Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar-lhes tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhes saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-no. Jesus, chamado Justo, também envia saudações. Esses são os únicos da circuncisão que são os meus cooperadores em favor do reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Lembrando aqui, o verso 11, esses que ele cita como os únicos da circuncisão, quer dizer, os únicos judeus que entenderam a mensagem do Evangelho, que eram também parceiros de Paulo, judeu aqui de origem, né? Enquanto os outros não aceitavam esta mensagem. Então isso conforta ali o coração de Paulo nesse momento em saber que não é só ele, dos seus, que aceitou e entendeu a mensagem do Evangelho. Ele tinha alguns aqui que ainda o encorajavam. Verso 12. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis. Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Curioso, né? As perseguições daquela época se reproduzindo agora. As igrejas que se reuniam nas casas antigamente voltam-se para as casas nos dias de hoje. Ainda não em todos os lugares, é claro, para alguns isso é completamente novo, mas tem países já que para que você possa adorar ao Senhor, fazer uma reunião, uma oração, alguma coisa assim, você tem que estar muito bem fechadinho dentro da sua casa, porque publicamente você não pode. Então estamos voltando, né, também às origens. Verso 16. Depois que esta carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos Laodicenses e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Digam a Arquipo, cuide em cumprir o ministério que você recebeu do Senhor. Eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho, lembrem-se das minhas algemas, a graça seja com vocês. E aqui Paulo finaliza os ensinos e a carta e as saudações e agradecimento aos Colossenses. O capítulo é curtinho, mas como eu procuro começar e finalizar
numa hora precisa, assim, porque eu reconheço que todos também têm os seus compromissos, os horários são bem diferentes entre aqueles que estão aqui e estão no Brasil, por isso que na aula passada não dei continuidade a todo o capítulo. Finalizando isso, temos logo em seguida aqui a carta escrita por Paulo aos Tessalonicenses. Curiosamente, nós vamos entrar nela aqui, mas uma pequena curiosidade para quem não sabe, embora não esteja na ordem cronológica, aqui temos várias cartas antes de Tessalonicenses, como já estudamos, mas a carta aos Tessalonicenses foi uma das primeiras escritas por Paulo no Novo Testamento. Ele começou a escrever às igrejas, trazendo ensinos, exortações, orientações, começou aos Tessalonicenses. Né? Fato esse que a gente vai ver, vai notar lendo essa carta aqui, que ela é mais curta do que as outras, e embora toda a convicção, todo o ensino e sabedoria que ele tinha, mas quando ele começa em Tessalonicenses, aqui a gente vai ver que a carta é um pouquinho mais doce do que as outras. São algumas orientações de como viver em Cristo, algumas orientações ali, né, de como agradar ao Senhor. Mesmo na segunda carta de Tessalonicenses, ele vai falar um pouquinho a respeito do pecado e tudo. Não é uma carta tão direta, assim, com correções, como foi para outras igrejas. Né? Então, ele estava iniciando aqui essa série de escrituras para uma série de igrejas e foi iniciado em Tessalonicenses. Por volta, dado técnico aqui, não faz muito parte do meu estilo de aula, mas é interessante saber, por volta aí de 55, 60 depois de Cristo, ele começou essas escritas da carta e Tessalonicenses estava dentro desse período. Amém? Capítulo 1 de 1 Tessalonicenses. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, a vocês a graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. O trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda a parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira do que há de vir. É uma pequena introdução para uma carta aqui, foram só 10 versos, mas Paulo já chama a atenção para o procedimento deles, já chama a atenção para a sua maneira de agir. E ele mesmo fala aqui, né, no verso 8, o resultado é que eu não tenho mais necessidade de dizer nada a respeito disso, porque o comportamento de vocês fala por si. Aquilo que vocês estão fazendo, a maneira de proceder, de seguir os ensinos, já está inspirando muita gente. E aqui a gente vê que não é o discurso, porque era uma igreja que estava tentando andar nos passos do Senhor, não era um pastor famoso, não era ninguém de visibilidade, alguém notório naquele meio que saía falando para os outros como deveria ser.
Era simplesmente o modelo de vida, o modelo de ação que inspirava aqueles que ouviam falar da sua fé. E aqui, mais um puro ensino para nós. O nosso modelo de vida, o nosso modelo de cristão, está servindo para inspirar outras pessoas? Ou a gente está tentando, por A mais B, convencer alguém que aquilo que a gente faz é correto, através do nosso discurso? Capítulo 2. Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que lhes fizemos não foi inútil. Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda do nosso Deus tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus, em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não tem origem no erro e nem em motivos impuros, e nem temos a intenção de enganá-los. Ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus, que prova o nosso coração. Vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi bajulação, nem pretexto para ganância. Deus é testemunha. Nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês ou quer de outros. Palavras de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 ao verso 6. Então notem a maneira com que ele procede, quem ele busca agradar e aonde ele baseia a sua confiança para pregar aquilo que ele prega da maneira que ele prega. Verso 7. Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter sido um peso, mas fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Vou chover no molhado mais um pouquinho, ser um pouco mais repetitivo, mas é bom sempre lembrar, para que a gente possa identificar aquilo que está à nossa volta. Paulo, sendo quem ele era, a inteligência, a capacidade, a instrução que ele tinha, a inspiração do Espírito Santo para fazer aquilo que ele fazia, sendo quem ele era, chamado apóstolo de Cristo pela palavra do Senhor, com essa consciência, sabendo que poderia ter alguns benefícios, o que ele faz? Olha, vamos dar a nossa vida por vocês, pelo amor que temos a vocês. Para não ser um peso, nós trabalharemos. Completamente diferente do que a gente vê hoje, que não precisa servir ninguém, fazer nada, quer dizer, eu estou trazendo a palavra do Senhor, sou eu que trago o ensino, eu tenho a verdade, eu tenho o conhecimento, vocês não podem questionar e ainda precisam me servir. É só eu que vejo isso ou é meio comum no nosso meio hoje? Então é incoerente com a palavra do Senhor, meus irmãos. Cuidado com aqueles que exigem muita atenção, muita adoração, querendo tomar o lugar de Deus. Verso 9. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhes pregávamos o Evangelho de Deus. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata os seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem da nossa parte a palavra de Deus, vocês aceitaram não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia entre vocês, os que creem. Porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus que estão na Judéia. Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus.
que mataram o Senhor Jesus, que mataram os profetas e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são hostis a todos, esforçando-se para nos impedir que falemos aos gentios, e estes sejam salvos. Desta forma, continuam acumulando seus pecados. Sobre eles, finalmente, veio a ira. Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês, por breve tempo, em pessoa, mas não no coração, esforçamos-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Quisemos visitá-los, eu mesmo, Paulo, quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Por que glória e alegria daqueles que ensinam e pregam o Evangelho? Porque estão vivendo de acordo com o Evangelho. Porque estão vivendo de acordo com os ensinos da Palavra de Deus. Não estão ali engrandecendo aqueles que pregam a mensagem. Estão engrandecendo o Senhor da mensagem. Essa é a diferença. Então, indiretamente aqui, Paulo ensina, dá graças por eles e ensina uma parte do ministério já a não desenvolver tal idolatria. Já no início das suas cartas, no início das suas escrituras, ele já ensina a respeito disso. E diz que isso alegra o seu coração. Né? Eu não queria entrar num assunto aqui, mas eu estou sendo um pouquinho incomodado a voltar nesse detalhe do texto. Principalmente no verso 9 aqui, que eu já tenho ele marcado aqui na minha Bíblia, já é um assunto de outras mensagens, que diz assim, verso 9 do capítulo 2, que a gente acabou de ler. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhes pregávamos o Evangelho de Deus. Algo que está realmente incomodando o meu coração, uma questão que eu quero trazer para vocês aqui, eu não quero abrir nenhuma discussão, nenhum debate e tudo, mas para que possamos refletir. Nós somos agentes do reino de Deus, somos ministros do Evangelho de Deus, devemos fazer isso 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano. Independente do lugar que estivermos. Só que aí, vemos aqui Paulo, sendo quem foi, um apóstolo de Cristo, com todos os seus atributos e tudo, ele mesmo trabalhava para que não fosse um peso para os irmãos a quem ele pregava. Por que certos irmãos, por assim chamá-los, não estou aqui para criticar ou ofender ninguém, não é o meu intuito, mas por que certos irmãos se privam desse direito de trabalhar? Se apossam muitas vezes de determinados títulos para dizer assim, eu vivo integralmente para o meu ministério, para a minha obra, e não faz mais nada da vida e ainda explora os fiéis que creem somente naquilo que está sendo falado e não conhecem a palavra do Senhor. Não posso eu, humildemente falando para vocês aqui, sendo pastor de alguns que estão próximos de mim, tenho o meu trabalho 5 dias por semana e isso não me impede de pregar o Evangelho onde eu estou. Claro que é uma questão muito vasta, é uma questão muito ampla e a aula não é para isso, não é para levantar discussões. Mas esses que vivem integralmente para o ministério, eles estão exercendo a sua função 24 horas por dia, servindo os órfãos, as viúvas, realmente pregando o Evangelho? Ou isso se trata de 2 ou 3 dias na semana e o resto, eu tenho meu tempo livre para fazer o que eu bem entender da minha vida? Porque a gente vê aqui que o próprio Paulo, com todos os benefícios e com a consciência que ele tinha, verso 7, embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter sido um peso,
nós fomos bondosos quando estávamos com vocês. E o verso 9 ele diz que vocês lembram certamente do nosso trabalho árduo, tudo justamente para não ser um peso. Mas aí eu vou me apossar de um título, eu vou me apropriar de um título, não estou aqui nem para questionar se foi Deus que autorizou ou não, mas eu vou me apropriar de um título para dizer assim, bom, agora eu sou um pastor, um mestre, um apóstolo, um semideus, não sei como é que está sendo chamado hoje, enfim. Então eu vou viver 24 horas para isso, vocês como meus fiéis precisam me sustentar, já não se trata mais de sustentar os órfãos, as viúvas e os necessitados, as famílias que precisam, se trata de sustentar o meu ministério, mas eu só faço isso da minha vida. É isso realmente que nós aprendemos com a palavra de Deus? Como eu disse, não é uma questão para levantar polêmicas e debates, não é o meu ponto, mas fazendo um paralelo com a palavra, eu acredito que a gente pode sim fazer aquilo que a gente faz durante o dia, sendo ministros do Evangelho a todo o tempo. Não nos envergonhando, não nos escondendo, e teremos tempo hábil para pregar a palavra a todo lugar onde passarmos. Amém? Capítulo 3, para dar continuidade. Por isso, quando não pudemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas. E assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar-lhes ânimos na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Quando estávamos com vocês, já lhe dizíamos que seríamos perseguidos, e que realmente aconteceu, como vocês sabem. Por essa razão, não suportando mais, eu enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos assim como nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubermos da sua fé. Pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês? Noite e dia insistimos em orar para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Que o próprio Deus, o nosso Pai e o nosso Senhor Jesus preparem o nosso caminho até vocês, que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Então aqui basicamente ele está novamente agradecendo, se alegrando e reforçando ainda mais a fé de cada um pelo procedimento que eles têm aqui no seu modo de vida. Como eu disse, essa primeira carta escrita de Paulo aqui, ela é uma carta um pouco mais leve, um pouco mais tranquila, vem mais os agradecimentos pelo proceder da igreja que estava caminhando já de acordo com a vontade do Senhor, do que a própria correção, como vemos em outras cartas. E aqui, pela perseguição, onde Paulo já está preso, ele informa e nos mostra também essa transparência da sua parte de que, sendo quem ele era, conhecendo o que conhecia, fazendo o que fazia, sendo habilitado por Deus, ele assim ainda dependia também das pessoas que caminhavam com ele. Irmãos, o reino é coletivo. Nós não podemos monopolizar a palavra de Deus dizendo assim, olha, só eu sei, só eu ensino, só eu falo. Não. Precisamos uns dos outros. Somos membros de um mesmo corpo. É bom sempre relembrarmos essa ilustração do reino. Como corpo de Cristo, cada um temos funções diferentes e não podemos de forma alguma pensar que nós, fazendo o que fazemos, não precisamos do outro que não faz a mesma coisa.
É justamente aí que nos completamos. E esta é a maravilha do reino de Deus, que chamou cada um para a sua função. Precisamos estar atentos e exercê-las. Temos ainda algum tempo, o capítulo é curto. Vamos ver se finalizamos essa carta hoje. Quanto ao mais, capítulo 4. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. Agora nos pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como pagãos que desconhecem a Deus. Por que será que aqui Paulo está ensinando e ele bate direto nessa tecla? Talvez seja uma das coisas, um dos pecados mais difíceis de serem controlados pelo ser humano, que é controlar a nossa natureza pecaminosa, sobretudo numa determinada área que é um pouco sensível, eu acredito, para muita gente. E isso aqui Paulo já ensinava aos Tessalonicenses, que alegravam o coração de Paulo. Você imagina, aqueles que viviam bem, estavam em santidade, já estavam vivendo de acordo com a palavra, mas Paulo ainda exorta, fala, olha, cuidado com isso aqui, presta atenção, vigia e refreia os desejos da sua carne. Verso 6. Neste assunto, ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Porque Deus não os chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios, trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos do que são de fora e não dependam de ninguém. Acho que não tem nem muito o que acrescentar aos versos aqui, É muito direto, é muito claro e sabemos o que devemos fazer. Então, antes de chegar e orar para Deus e perguntar assim, poxa, Senhor, qual é o meu propósito aqui? O que eu estou fazendo? O que eu preciso fazer? O que o Senhor espera de mim? Santifique-se. Cuide dos seus negócios. Não é da vida do irmão, não é da vida de um, do outro. Verso 13. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam com os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus tratará mediante Jesus, e com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então aqui a tradução falando destes que dormem, falam daqueles que já se foram, aqueles que já se foram com salvação e os que se foram sem salvação, para que não nos preocupemos, porque o Senhor tratará com estes, para que não sejamos ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam uns com os outros por aqueles que não têm esperança. Essa é a palavra. Verso 17. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens,
para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Então aqui ele termina o verso 4, dando uma pincelada do que será a volta de Jesus, de como será o fim dos tempos, né? Seja o fim do tempo para nós, finalizando a nossa vida aqui na terra, ou com a volta do Senhor Jesus vindo para buscar a sua igreja. Então, nesta carta muito ampla e aberta aos Tessalonicenses, Paulo ensina a respeito de como viver para agradar ao Senhor. Ele se alegra com os Tessalonicenses, né, como já vimos aqui, mas ele também já vai um pouquinho mais adiante e já diz o que está por vir no fim dos tempos. Ele não vem com todos os detalhes, mas ele já traz um entendimento do fim dos tempos aqui. Não é um assunto que nós chegaremos de imediato aqui nas nossas aulas, a gente com certeza vai estudar sobre isso, mas temos algumas cartas ainda que vão trazer alguns ensinos para nós, para depois falar dessa parte do fim dos tempos. Mas Paulo já vem ensinando a todas as igrejas também com relação a isso, né? Como será a volta de Jesus, o que nos espera, o que não temos necessidade de saber a respeito da volta de Jesus. Eu sei que existem muitos teólogos, existem muitos estudiosos que as suas discussões são exatamente essa, né? Como é que vai ser? Vai ser assim, vai ser assado durante tanto tempo, isso, aquilo. E temos alguns indícios da palavra do Senhor de que há alguns mistérios que não devemos saber, o Senhor não nos revela, e não devemos entrar em discussões e em contendas a respeito de tais assuntos, né? Vamos finalizar então o capítulo 5 aqui deste livro, para finalizarmos 1 Tessalonicenses. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Então, como Paulo começou a falar aos Tessalonicenses a respeito da vinda do Senhor, daqueles que ressuscitarão e que serão levados com ele, ele também dá uns indícios aqui de alguns sinais que precederão esta volta. Claro que o dia e a hora ninguém sabe, mas quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente. Não por acaso a gente começa a ouvir algo nesse sentido, aí, né? Se ligarmos os noticiários. Tem guerra aqui, não, mas está se acalmando. Está entrando um acordo de paz aqui, outro ali, está tudo ficando mais calmo. É aí que devemos nos atentar, meus irmãos. E claro que com todos os outros sinais que acompanham. Verso 4. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer estejamos dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos,
confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos, tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Irmãos, orem por nós, saúdem todos os irmãos com beijo santo, diante do Senhor encarrego vocês de lerem esta carta a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Se essa carta tinha como objetivo ser lida para todos aqueles irmãos, por que a gente não a lê para os nossos irmãos de hoje, como estamos fazendo aqui? Né? Precisamos tê-la em nossos corações. Porque aqui temos a maneira de proceder, a maneira de viver para agradar a Deus. Temos palavras de encorajamento enquanto estamos agradando a Deus, de que essa realmente é a sua vontade. Temos instruções para agirmos uns para com os outros. Não mal proceder com ninguém. E ainda alguns sinais do fim dos tempos. Por que paramos de ler tais cartas? Às vezes a gente pega uma recordação da infância, uma recordação de família, para aqueles que estão longe também, né? Às vezes acontece isso, né? E sempre estamos lembrando de algo do nosso passado, algo daquilo que vivemos, que foi bom, que gostamos de lembrar, ou de uma pessoa amada, querida e tudo. Por que tais cartas que nos trazem esperança e salvação, a gente não procede da mesma forma e a gente não traz a lembrança? Precisamos estar em constante lembrança da palavra do Senhor para termos a esperança nele. Que esta carta leve de Paulo a 1 Tessalonicenses fique dentro dos nossos corações nos dias de hoje, para os dias que estão por vir e para todo o sempre. Que o Espírito Santo faça frutificar esta palavra em nossos corações a partir deste momento. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. E a partir daqui, como de costume, eu deixo para que vocês possam compartilhar também algo a respeito da aula, algo a respeito daquilo que falamos aqui, e convido a orarmos uns pelos outros, né? Façamos uns minutinhos aqui de agradecimento e tudo, possamos orar nesse momento. Então, sejam livres, compartilhem e oremos uns pelos outros, em nome de Jesus.